Queridos, duas coisas. A primeira é, vocês estão proibidos de jejuar na quarta-feira. Só para vocês comerem no gourmet. Brincadeiras à parte. É isso aí, entrega o jejum lá no gourmet. A segunda coisa, nós estamos anunciando a vigília, hoje é 23 e a vigília vai ser no dia 29. Então, se programe para vocês estarem aqui. Convide alguém que ainda não veio na vigília para estar aqui, porque algumas vigílias que nós já fizemos, foi uma grande bênção. Mas toda vigília o Senhor faz algo diferente no nosso meio. Então venha com essa expectativa no seu coração de que o Senhor vai fazer algo diferente neste dia 29. Amém? Você crê? Então não deixe de convidar um amigo, de convidar um parente, de convidar um vizinho. Não esqueça de orar pela vigília, que eu tenho certeza que ela vai ser uma grande bênção. Amém? Essas duas coisinhas que eu queria falar antes de começar sobre a palavra. O senhor tem, acho que umas 2 semanas atrás, se não me falha a memória, eu estava meditando, orando, buscando o Senhor, como eu faço de costume, e o Senhor colocou algo no meu coração, assim, como se Ele estivesse falando audivelmente no meu coração. E eu, não que eu me assustei, mas eu parei o que estava fazendo de fato e fiquei ouvindo. E quando o Senhor falou assim, voltar ao início, eu não entendi muito bem o que Ele estava querendo dizer. E continuei orando, continuei lendo, meditando na palavra que eu estava lendo ali. E aí passou um dia, passou 2 dias, e mais uma vez o Senhor colocou ao meu coração, voltar ao início. E nesse mesmo dia que o Senhor falou pela segunda vez ao meu coração, voltar ao início, eu coloquei uma pregação de um pastor, pregador, que eu gosto demais. E no início da pregação, qual é a palavra que ele fala? Voltar ao início. Então, a partir daquele momento, eu comecei a prestar mais atenção naquilo que o Senhor estava querendo falar ao meu coração, e de fato, Ele começou a falar ao meu coração. Voltar ao início é prestar atenção o que Ele fez no começo de todas as coisas. E voltar ao início é começar a ler Gênesis de novo. Muitas vezes lemos Mateus, Marcos, Lucas e João, vamos até o Apocalipse e voltamos em João de novo. E esquecemos de voltar a Gênesis. Faz tempo que eu não ouço alguém pregar sobre Gênesis ou sobre o Antigo Testamento. Então é tempo de nós voltarmos ao início. Sabe por quê, irmãos? Porque há muitos questionamentos em nosso coração e pouca convicção de quem é Deus sobre todas as coisas. Foi através desta frase que o Senhor começou a encher o meu coração de esperança. Nós estamos dando ouvidos a muitos barulhos lá fora e esquecemos de ouvir aquilo que o Senhor está querendo falar nesses últimos tempos, nesses últimos dias. Diante dessa constatação, nos resta uma coisa: voltar ao princípio ou voltar ao início. E o tema da mensagem desta noite é voltar ao princípio, ou ao início, como você quer. E voltar ao início é relembrar sobre o quê? Sobre 3 palavras principais que elas estão inseridas a partir do livro de Gênesis, que é a criação, a redenção e a salvação. São essas 3 coisas que no meu e no seu coração tem que estar intrínseco. E nós temos que lembrar dessas 3 palavrinhas: criação, redenção e salvação. É onde tudo começa, é onde tudo começou. E em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Quando Deus fala, algo acontece, como aconteceu lá no início, lá em Gênesis. Mas Salmos 33, verso 9, diz assim: pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Foi exatamente o que aconteceu em Gênesis. Quando nós refletimos sobre os atos soberanos de Deus registrados lá em Gênesis, não podemos deixar de nos curvar diante de Deus, diante desse Deus poderoso e reverenciá-lo com toda a nossa adoração, com toda a nossa santidade,
pois os atos criadores do Deus revelado lá em Gênesis revelam um Deus de poder, revelam um Deus de sabedoria, de majestade, de glória, cuja sua palavra tem autoridade. Haja vista que ele disse, haja luz, e aconteceu. É assim que nós temos que lembrar, voltar ao início, é pensar nisso que eu acabei de dizer, na criação, na redenção e na salvação. Eu vou falar isso muitas vezes ao longo da pregação desta noite. E o que estava acontecendo antes de Deus criar o universo através da sua palavra? Talvez essa pergunta ela possa parecer algo hipotético para mim e para você, mas eu quero te dizer nesta noite que não há nada hipotético aqui. Não há nada hipotético. Deus, Ele não age de um modo arbitrário. Ele não estava sentado numa cadeira, eu estou aqui sem fazer nada, eu vou criar agora o mundo, eu vou criar as pessoas, eu vou criar o universo. Nada disso. Há um planejamento. O Senhor estava planejando todas as coisas. É por isso que Ele não age de modo arbitrário. O fato dEle ter criado algo, dEle ter criado tudo, indica que Ele já tinha algo na sua mente. Ele já estava prevendo a redenção, Ele já estava prevendo a salvação, Ele já estava prevendo a criação. É assim que Deus age na minha e na sua vida. Nós temos que entender uma coisa, Deus, Ele é eterno. Ele não tem começo e nem fim. E olha só o que está escrito lá em Gênesis capítulo 1, verso 1. É apenas nesse verso que nós vamos meditar nesta noite. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Esse criar aqui é barar, é criar do nada. O Senhor fez isso lá em Gênesis. A partir da criação, a partir de tudo que Ele disse, algo aconteceu. O Senhor Deus, Ele é autossuficiente. Ele não precisa de nada além dele mesmo para fazer as coisas existir e agir através disso. O Senhor não precisa de mim, não precisa de você, mas Ele conta comigo e conta com você. Um autor que eu gosto é o Hayden Wilson Tozer. Ele diz assim, Deus tem uma revelação voluntária com tudo o que criou, mas não tem uma relação necessária com coisa alguma além dele próprio. Deus, Ele não precisa de nada, mas nem do universo, nem do material, e nem de nós, mas Ele criou todas as coisas. Ele criou todas essas coisas. Se eu perguntar para você, já tentou meditar sobre o conceito de eterno? Quem aqui já tentou meditar sobre isso? Você já chegou em alguma conclusão? Porque eterno é algo que não tem fim. O Senhor diz na sua palavra que nós vamos morar com Ele na eternidade, ou seja, para sempre. Então a eternidade não tem começo e não tem fim. Ele é eterno, Ele é imutável. Então todas as vezes que nós tentamos meditar ou entender sobre eterno, nós não vamos compreender a eternidade. Até que um dia nós estejamos lá na eternidade, aí sim nós vamos entender o que este Deus estava falando sobre a eternidade. E quando nós pensamos ou queremos traduzir sobre eternidade, isso talvez dê um nó na minha e na sua mente. Porque o eterno não tem começo e não tem fim. Mas nós que somos criaturas ligadas ao tempo, você e eu podemos facilmente nos desconcentrar nas coisas que são passageiras. Nesse momento nós estamos pensando em algo, daqui a pouco nós esquecemos disso que estamos pensando e começamos a pensar em outras coisas, em outros problemas, em outras dificuldades. Mas a palavra do Senhor diz que nós temos que pensar naquilo que é eterno. É isso que o Senhor está querendo nos dizer nesta noite. Nós não podemos esquecer daquilo que é eterno. Quando nós pensamos na profundidade dos planos de Deus, da eternidade de Deus, percebemos que são grandes demais para a minha e a sua mente. A nossa mente é limitada.
Mas a mente do Senhor não é limitada, é ilimitada. Ele é autossuficiente, Ele é onipresente, é onipotente, onisciente. Mas eu quero te dizer, fiquem tranquilos, porque vários teólogos também não entenderam sobre a eternidade. Então não fiquem preocupados, eu não entendo a eternidade, não precisa entender, tem que crer na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Ele é eterno e nós vamos morar com Ele na eternidade. Tente explicar estas coisas e você vai perder a cabeça. Mas tente se desfazer dela e você perderá a sua alma. Nós não podemos desfazer da eternidade. Nós temos que ter a eternidade em nosso coração. Moisés, ele também expressou e explicou muito bem essa verdade lá em Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, que diz assim: as coisas encobertas, elas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. O eterno foi revelado para mim e para você? Não. Mas nós temos que crer na eternidade. Temos que crer, contemplar a natureza desse trino Deus. Sempre foi, sempre é e sempre será. Ele nunca vai mudar daquilo que Ele disse ou daquilo que Ele está mostrando para mim e para você. Mas, infelizmente, isso é uma tarefa muito difícil para mim e para você. Tem que haver uma disciplina, tem que haver uma organização para que a gente possa focar, para que a gente possa pensar nesta eternidade. Voltar ao princípio é voltar ao primeiro amor. Aonde está o nosso primeiro amor? Quando nós nos batizamos, quando nós declaramos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Quando a gente orava e algo acontecia. Aonde está o primeiro amor? Nós temos que voltar ao início de tudo. Voltar às velhas práticas. Quais eram essas velhas práticas? Não a do antigo homem, do velho homem. As velhas práticas é orar, jejuar, buscar mais a face de Deus, adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Parece que nós perdemos esta essência. Quando eu digo voltar ao início, é voltar a buscar o Senhor na sua essência, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é. E Ele é eterno. Do nada Ele pode fazer alguma coisa. De repente algo acontece na minha e na sua vida. Mas para isso nós temos que estar ligados a Ele, ligados à videira verdadeira. No princípio criou Deus céus e terra. E olha só também o que está escrito lá em Salmos 90, versos 1 e 2. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e Tu formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Ele já estava lá antes da criação, Ele já estava planejando a mim e a você. Ele tem o controle absoluto nas mãos. Ele não perdeu o controle da situação. Não perdeu. Deus, Ele é infinito. Ele não possui qualquer limitação de tempo ou espaço. Ele é perfeito, Ele é imutável, como eu já disse a vocês. A Bíblia ela não foi escrita como um livro qualquer. Ou um livro enfadonho. Que muitas vezes pegamos um livro para ler, nossa, mas esse livro é chato. E muitas vezes fazemos isso com a palavra do Senhor. Porque estamos lendo a palavra como se fosse um livro qualquer. E ela não é. A Bíblia é a revelação do Senhor para mim e para você. Todas as vezes que abrimos a palavra, nós temos que pedir ao Espírito Santo, revela a mim aquilo que o Senhor quer. Mostrar, falar, ensinar. Ao invés disso, Deus, Ele nos deu uma história, uma narrativa que começa da eternidade passada e termina onde? Na eternidade futura, que nos espera,
que nos aguarda. Trata-se de uma história de Deus, sobre Deus e seu relacionamento com todos os tipos de pessoas, e com elas estão registrada a sua palavra. Quando nós lemos algumas narrações, algumas narrativas, aprendemos um bocado de coisas sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre o mundo. E além disso, descobrimos na história pessoal que pode ser encontrada em alguma dessas páginas, a minha e a sua história. Ou será que isso não aconteceu com você algum dia? Quando você está lendo a palavra, se depara com algo, puxa, isso aconteceu comigo, eu estou vivendo exatamente isso. Ou será que é só com a gente que aconteceu? A palavra é isso. A palavra é isso. Mas nós temos que ler a palavra com honestidade. Nós temos que ler a palavra com tempo. E aí nós vamos descobrir nós mesmos na Bíblia. Puxa, mas como é que essa história parecida com a minha está aqui? É porque Deus nos ama de tal maneira. Deus nos amou. Por isso, eu volto a dizer a você, e volto a dizer a mim também, precisamos voltar ao início de tudo. Não sei se vocês já leram a história e prestaram atenção na história de Gênesis, dos 5 livros que são chamados Pentateucos. Gênesis, na verdade, os primeiros 11 capítulos, ele vai falar sobre a humanidade em geral, que vai concentrar em 4 acontecimentos principais aqui nessa história de Gênesis. Gênesis tem apenas 50 capítulos, você mata ele rapidinho, mas não queira ler como um livro qualquer, leia prestando atenção nos detalhes. O primeiro acontecimento principal aqui nesses 11 capítulos é a criação. Depois vai falar sobre a queda do homem e as suas consequências. Depois vai falar sobre o dilúvio. E por fim, no último capítulo 11, vai falar sobre a rebelião lá em Babel. Que a gente está cansado de saber. O restante do livro de Gênesis, do capítulo 12 até o capítulo 50, vai se voltar para a história de Israel, de um modo mais específico, que vai falar sobre o pai Abraão, ou os 4 grandes homens de Gênesis, que são chamados de patriarcas. E quais são esses homens? Abraão, Isaque, Jacó e José. Esses homens, como eu disse a vocês, eles foram chamados como patriarcas, eles foram os fundadores da nação de Israel. Esse livro vai tratar exatamente sobre isso que eu acabei de dizer a vocês. E é interessante observar também, eu não sei se vocês já observaram, apenas 3 livros da Bíblia, eles começam com começos. O primeiro é Gênesis, o segundo é o livro de Marcos, e o terceiro é o livro de João. Quando vocês estiverem lendo, preste atenção nisso, que começa sobre começo, sobre início. E ao longo do livro de Gênesis, tenha sempre em mente que Moisés não escreveu uma história detalhada para cada pessoa ou acontecimento. Ele registrou apenas aquelas coisas que o ajudaram a cumprir o propósito pelo qual ele foi chamado, que era explicar a origem das coisas, principalmente aos judeus como nação de Israel. Gênesis de 1 a 11, como vocês já leram, nós vamos perceber sobre o fracasso humano. Mas Deus, em sua sabedoria, em sua autoridade, em sua criação, em sua salvação, Deus, ele recomeçou o chamado com Abraão. O pecado do homem trouxe a maldição de Deus sobre aquela nação, mas pela graça,
pela graça, a aliança que o Senhor fez com Abraão, trouxe as bênçãos a todo o mundo. Ele resgatou a bênção, até porque ele disse a Abraão: você será o pai de muitas nações. As famílias que te abençoarem serão abençoadas, as famílias que te amaldiçoarem serão amaldiçoadas. Foi através de Abraão que veio Jesus Cristo, da linhagem de Judá. Percebam que o Senhor, lá no início, lá no princípio de tudo, Ele já tinha o plano da salvação para mim e para você. Quando está acontecendo algo comigo, com você, não é porque o Senhor não nos ama, é muito pelo contrário, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos forjar, Ele quer que a gente dependa muito mais dEle do que das coisas que estão acontecendo. E em Gênesis também podemos observar que quando o homem consegue mostrar o que tem de pior em si mesmo, o seu ponto mais baixo, Deus, em sua infinita bondade, nos dá um recomeço. O ciclo do livro de Gênesis, nós podemos dizer que ele é composto de geração, degeneração e regeneração. Por que eu estou dizendo tudo isso? E vocês vão entender essas 3 palavrinhas. Caim matou Abel, e o que Deus fez? Trouxe Sete no lugar, para continuar a linhagem que era temente a ele. A terra se tornou violenta e perversa de um modo que Deus fez o que? Exterminou todas as pessoas daquele tempo. E o que ele fez? Escolheu quem? Noé e sua família, para prosseguir aquilo que estava no plano desde o princípio. Talvez você pergunte, mas por que Deus não tinha previsto isso? Ele preveu. Ele não nos faz como robô. Ele fez homens e mulheres pensantes para tomar as decisões. E aquele povo tomaram a decisão de serem corrompidos. Foi exatamente isso que aconteceu. A partir de Noé, Deus chamou Abraão e Sara, dentre os pagãos lá daquela cidade de Ur dos Caldeus, que deu um filho chamado Isaque, o filho da promessa. Quanto tempo esse casal esperou para ter um filho? Muitos anos. Mas Deus, Ele cumpriu o que havia prometido. Ele havia prometido, então a promessa se cumpriu. O futuro do plano da salvação estava onde? Em Isaque. Isaque casou com Rebeca, que também tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. Mas o Senhor, Ele rejeitou por algum motivo Esaú, e escolheu Jacó, para construir o quê? As 12 tribos de Israel, para herdar as bênçãos daquela aliança. Há um propósito, havia um propósito, aliás, há um propósito para mim e para você. Voltar ao início, do começo ao fim, é a história da vontade soberana, da graça do Senhor Deus. Isso não significa que as pessoas dessa história eram simples robôs. Uma vez que essas pessoas erravam, até tentaram impedir as realizações da obra de Deus. Está escrito lá em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, em Números, Deuteronômio, está escrito na história. Esses 5 livros, antigamente, era um livro só. Tudo está escrito. Mas ao longo da história, sempre que as pessoas resistiram o domínio de Deus, Ele prevalecia e cumpria o seu propósito divino. Como a gente sempre canta aqui, nada vai parar a igreja. As portas do inferno não vão prevalecer. Mas para isso nós temos que estar posicionados. Para isso nós temos que estar sensível à voz do Senhor. Salmos 33, 11 diz assim: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações.
Aquilo que tem início aqui no livro de Gênesis é desenvolvido ao longo da história na Bíblia. E a consumação finaliza onde? No livro de Apocalipse. Percebam o que eu vou ler para vocês agora. Em Gênesis, o primeiro céu e a primeira terra. Em Apocalipse, um novo céu e uma nova terra. Em Gênesis, o primeiro jardim, a árvore da vida é guardada. A cidade do jardim, a árvore da vida é disponível para mim e para você. Em Gênesis, nós vemos o primeiro casamento. Em Apocalipse, nós vemos o último casamento, que é as bodas do Cordeiro. Em Gênesis, nós lemos Satanás tentar a Eva e ela pecou. Lá em Apocalipse, nós vemos Satanás sendo lançado no lago do fogo e de enxofre. Em Gênesis nós vimos a morte entrar em cena, e lá em Apocalipse está escrito que não haverá mais morte, não haverá mais enfermidade e não haverá mais choro. Gênesis, nós vimos a construção da Babilônia. Em Apocalipse nós vemos a destruição da Babilônia. Percebam, queridos, que quando nós voltamos ao início, nós percebemos o plano da redenção e da salvação. O Senhor continua no controle absoluto de todas as coisas. Ele não fez nada arbitrário, Ele fez pensando no futuro. Nós é que não entendemos o que é eterno, mas o Senhor não. É isso que nós precisamos entender e compreender sobre a eternidade. No cumprimento da redenção, Deus, Ele revelou o seu grandioso plano da salvação. Essa promessa trata-se de um redentor que nasceria de uma mulher. Está escrito na palavra do Senhor, era uma promessa e Ele nasceu de uma mulher que derrotaria Satanás e traria salvação para a humanidade. O Salvador prometido era um homem, não um anjo, e que salvaria os seres humanos. Isso está escrito lá em Hebreus capítulo 2, a partir dos versos 5 e 18, depois vocês possam ler lá. E eu queria ler com vocês aqui 3 textos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, lá em Colossenses. Capítulo 1, Colossenses capítulo 1. Abram a Bíblia lá. O título aqui da minha Bíblia está dizendo a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13, vai dizer assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados e potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter primazia entre todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que sobre a terra, quer sobre a terra e sobre os céus. Um outro texto está lá em Apocalipse capítulo 4, verso 11.
4:11. Diz assim: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e poder, porque criastes todas as coisas, e por sua vontade elas vieram existir e foram criadas. Percebam que o Senhor tinha um plano para todas essas coisas. Ele não estava sentado numa cadeira ou num trono, pensando sobre apenas Gênesis. Ele estava pensando sobre toda a criação, sobre toda a redenção e a salvação. Um pouquinho mais à frente, em Apocalipse 5, verso 13, está dizendo assim: a partir do 11: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: Digno é o Cordeiro que for morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, tudo que nele há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e no Cordeiro, sejam o louvor, a glória e o domínio para todo e sempre. E os 4 seres viventes respondiam amém. Também os anciãos se prostraram. Percebam, queridos, que desde o início do livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, o Senhor Deus estava apontando para a minha e a sua salvação. Como eu disse, o Senhor, Ele não perdeu o controle da situação. Ele não perdeu o controle da minha e da sua vida. Gênesis, ele vai nos apresentar, e eu já queria chamar o pessoal aqui do louvor. Gênesis nos apresenta um Deus que criou sozinho todas as coisas e está no controle da sua criação. Se o povo de Israel tivesse prestado atenção em tudo aquilo que Moisés havia ensinado, e trazendo para nós hoje, se nós estivéssemos prestado mais atenção àquilo que o Senhor está querendo falar neste tempo, sabemos que tudo tem um propósito para todas as coisas debaixo da terra, mas jamais eles teriam lá naquele tempo adorado ídolos pagãos. Eles não deram ouvido aos ensinamentos de Moisés. E muitas vezes eu e você não damos a devida atenção àquilo que o Senhor Jesus está querendo nos dizer. Como eu disse no início, nós estamos dando ouvidos aos barulhos lá de fora. Mas o Senhor quer que a gente pense na eternidade. Para a gente finalizar e orar a respeito, Deuteronômio capítulo 31, verso 12. Quando eu digo voltar ao início, nós precisamos exatamente disso aqui que eu vou ler para vocês. Reúnam, ó povo, homens, mulheres e crianças, os estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras desta lei. É disso que nós estamos precisando. Nos reunir, homens e mulheres, crianças, conhecidos, que moram em nossa cidade, para que eles ouçam e aprendam a temer este Deus.
e sigam fielmente a palavra desta lei. Vamos orar, vamos ficar em pé. Queria que você, aí no seu lugar, meditasse a respeito disso que nós falamos nesta noite. Aquilo que o Senhor colocou ao seu coração. Que nós possamos voltar ao início e pensar na nossa redenção. Aliás, pensar na criação, na redenção e na salvação. Que nós possamos voltar ao primeiro amor. Que nós possamos, como Moisés disse aqui em Deuteronômio, voltar às palavras desta lei. Nós precisamos voltar a meditar. Nós precisamos voltar a orar. Nós precisamos voltar a buscar a face deste Criador com toda a nossa força, com toda a nossa intensidade. Nós precisamos voltar. Nós precisamos trilhar este caminho de novo. Se queremos algo do Senhor, se queremos viver no sobrenatural, nós temos que voltar ao início. E ao início, quando nós lemos as histórias, as narrativas, nós podemos presenciar os milagres, as maravilhas e os prodígios que eram realizados naquele lugar. Apesar daquele povo, como é feito nos dias de hoje, apesar de nós, o Senhor continua fazendo, o Senhor continua operando em nós e através de nós. Feche os teus olhos. É um momento seu com Deus. Enquanto o worship ministra o louvor, busque a face do Criador, busque a face do Senhor. E deixa Ele falar contigo. Se derrame na presença dEle, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós nascemos para Te adorar, Senhor. Cumpra em nós o Teu plano, cumpra em nós o Teu propósito, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos perdoe, Pai. Porque às vezes nos perdemos no meio do caminho. Mas nesta noite nós queremos nos reconciliar, Pai. Nós queremos mergulhar mais na Sua presença. Nós queremos depender mais do Senhor. Nós queremos Te obedecer. Nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, cumprir os Teus planos e os Teus propósitos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, não se aparte de nós, Pai. Não tire de nós o Teu Santo Espírito, Senhor. Pai, toma nas Tuas mãos as famílias aqui representadas. Pai, em nome de Jesus, há algo em nosso coração, Pai, que queremos, ó Pai, do Senhor, é mergulhar na Sua presença, é estar mais perto de Ti, é depender mais do Senhor, é ouvir mais a Sua voz, é ter intimidade com o Senhor, Pai. Como na viração do dia, o Senhor iria visitar ali, Pai, Adão e Eva. Toma nas Tuas mãos, Pai, as nossas vidas. Somos sim falhos, fracos e pecadores. Carecemos e necessitamos de Ti, Pai. Nos ajuda, Senhor, a caminhar, Pai, a andar nos Teus caminhos, nos Teus planos, nos Teus propósitos. Que nós não venhamos desviar, ó Pai, da fé. Que nós não venhamos desanimar, ó Pai, ao longo do caminho. Que nós não venhamos desviar, ó Pai, e desanimar, ó Pai, com os problemas, com as dificuldades, com os desânimos. Pai, em nome de Jesus, venha nos animar nesta noite, Pai. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor. Gera em nós, Pai. Gera em nós, Pai. Gera em nós, Pai, em nome de Jesus.
o desejo, ó Pai, da eternidade, de sonhar com a eternidade, de sonhar os teus sonhos, andar nos teus caminhos, Pai. Não deixe que os nossos pensamentos, eles fiquem vagueando, Pai. Que os nossos pensamentos, eles estejam voltados para o Senhor, voltados para as promessas do Senhor, voltados, ó Pai, em nome de Jesus, para a sua palavra, voltados, ó Pai, para aquilo que está escrito, Senhor, aquilo que o Senhor nos prometeu. Aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor cumpre, Pai. Toma nas tuas mãos as nossas vidas, toma nas tuas mãos as famílias que aqui estão, as famílias que nos assistem pelo canal do YouTube. Pai, em nome de Jesus, nós queremos mais de Ti, nós queremos muito mais do Senhor, Pai. Nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, mergulhar nas águas do Espírito. Se revela a nós, Pai, seja através de sonhos, seja através, ó Pai, da sua palavra, mas se revela a nós, nos mostra, Senhor, aquilo que precisamos consertar, aquilo que precisamos deixar para trás, aquilo que precisamos fazer, Pai, em nome de Jesus. Queremos estar sensível à sua voz, Pai. Toma nas tuas mãos. Também clamo, Pai, para que o Senhor nos leve em paz, em segurança, nos livre, Senhor, do homem mau, Pai. Nos dê, Senhor, uma excelente noite de descanso na sua presença, sem preocupações, sem ansiedade com o dia de amanhã, com aquilo que vai acontecer. Mas nós queremos experimentar a paz que excede todo o entendimento, Pai. Nós queremos experimentar algo novo, Pai, por esses dias. Nos surpreenda, Pai, com o novo do Senhor. Nos surpreenda, Senhor, em nome de Jesus, com o de repente do Senhor, ó Pai, em todas as áreas das nossas vidas, na nossa saúde, na nossa área profissional, na nossa área financeira, na área material e principalmente, Senhor, na área espiritual, Pai. Nos surpreenda, Pai. Nós queremos ser surpreendidos com aquilo que o Senhor tem para nós a partir de hoje. Toma nas suas mãos, Pai, as nossas vidas, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e para sempre. Deus os abençoe. Vão na paz, em nome de Jesus.